Então, vamos ver os trabalhos de hoje e dou a palavra então para a Mara. O título dele é A Psicanálise no Encontro com Outras Práticas Institucionais. Gostaria de pensar a prática da psicanálise fora do contexto habitual da clínica. Por razões de sobrevivência institucional, dentre elas razões de mercado, e em função das possibilidades abertas pelo seu próprio objeto, o inconsciente, a psicanálise tem se oferecido e tem sido chamada a colaborar em espaços sociais diversos e de diferentes maneiras. Podemos considerar aqui, por exemplo, os casos em que ela se transfere para as escolas, os hospitais, as instâncias jurídicas, dialogando assim com outras áreas do conhecimento humano, como a educação, a medicina e o direito. Essa massa difusa de trabalhos não tem merecido sempre o mesmo tratamento teórico-metodológico rigoroso que os trabalhos realizados no âmbito mais estrito da clínica. Afinal, é a partir deste âmbito que costumamos refletir sobre a psicanálise, dada a relação intrínseca que a produção teórica guarda com a prática clínica. Porém, talvez não seja apenas em função da tradição e da natureza de nossa disciplina que este resultado se coloque. Ocorre que fora do campo originário da clínica estamos sempre em terreno institucional híbrido, disputando, colaborando com outras práticas discursivas dominantes. Fazer teoria, desenvolver metapsicologia nestas e para estas situações requer, de modo bastante preciso, considerar nossos interlocutores, compreender criticamente seus dispositivos metodológicos próprios, compor e decompor com estas práticas a reescrita de conceitos que nos são caros, como, por exemplo, os de transferência e sintoma. E as complicações começam aqui. O caso é que estas operações requerem da psicanálise tanto firmeza em relação à especificidade do seu método, quanto capacidade de se deixar modificar, alterar e mesmo distorcer. E para isso não basta boa vontade. É necessário desenvolvermos recursos conceituais que, atendendo à singularidade do nosso campo, possam permitir um grau de porosidade maior, tendo em vista a interlocução mais ampla junto de outras práticas que nos são estranhas. Vamos pensar esta questão a partir do conceito de sintoma, dessa chave de nossa jornada. O sintoma com que trabalha o psicanalista no contexto do consultório, dos hospitais ou das escolas pode ser definido pelos mesmos elementos teóricos e metodológicos? Ou a sua compreensão requer, em cada caso, a mobilização de recursos de outros campos institucionais? Trata-se aqui da comparação de atividades psicanalíticas bastante diferentes. Para realizá-la, seria interessante nos acercarmos dos conceitos originários de sintoma e transferência. Comecemos, então, por considerar a situação estabelecida na clínica das neuroses, conforme a experiência freudiana, deixando de lado as particularidades colocadas no tratamento de outras psicopatologias, como os quadros fronteiriços, as perversões e as psicoses. Serei breve e abordarei apenas um aspecto da questão, qual seja o sintoma numa de suas expressões particulares no âmbito da análise, a neurose de transferência. De acordo com Freud, a análise decorre de um certo manejo da transferência pelo analista, cujo resultado é a construção de um novo conjunto de sintomas referido à situação presente do atendimento, a neurose de transferência. Tal manejo consiste basicamente na colocação da regra fundamental da associação livre ao analisando e sua contrapartida, a atenção flutuante ao analista. Os demais procedimentos clínicos descritos por Freud justificam-se na medida em que possibilitam a vigência da regra fundamental. É o caso, por exemplo, da posição de abstinência do analista, que, na medida do possível, não deve atender às demandas inconscientes recalcadas do analisando, expressas na transferência, prestando-lhes, contudo, continência e reconhecimento através das interpretações. Segundo Freud, a privação de certas satisfações libidinais sintomáticas é um fator importante na análise, dando ensejo a um movimento regressivo que culmina na neurose de transferência. Mas esse caminho se constrói apenas na medida em que a comunicação entre os sujeitos fique remetida à regra da associação livre, que permite a produção discursiva no assento dos processos psíquicos primários. Essas são as vias privilegiadas de acesso às representações inconscientes. Constrange-se, assim, a ação organizada dos processos psíquicos secundários, que se mostram sempre mais recobridores das problemáticas inconscientes. Ainda é preciso dizer que o analista trabalha retornando o saber produzido nessas condições ao próprio sujeito, relançando o discurso em análise, sob transferência, assim, o que promove as condições de um saber subjetivado, implicado com as próprias questões e desejos que o movem.
Tal seria o efeito da cura, conforme as afirmações de Freud. Vemos, portanto, que a operação da cura requer a transformação necessária dos conflitos subjacentes à neurose infantil do sujeito em conflitos passíveis de serem abordados no contexto da análise. Podemos concluir que o sintoma do qual se queixa analisando não se oferece à interpretação de modo direto. Buscar as condições de interpretabilidade do sintoma é instituir uma nova experiência sintomática nos modos da neurose de transferência. Tais considerações estão longe de esgotar a complexidade do que se passa numa análise, porém nos oferecem um recorte mínimo para o segmento da conversa. Vamos deixar por hora os domínios de nossa área e observar outros modos de produção institucional. Veremos que operações análogas estão presentes no engenho de outras práticas sociais. Parece bastante comum a existência de dispositivos institucionais que, em certa medida, constroem a realidade que pretendem abordar. Tomarei como exemplo a prática do direito, cuja pesquisa me ocupou durante alguns anos. Depois discutiremos sobre as condições do trabalho que se pode desenvolver entre estas duas áreas, a psicanálise e o direito, o objeto do psicanalista nessas condições e as noções de sintoma e transferência com as quais ele pode trabalhar. Espero que esta reflexão estabeleça alguns elementos para pensar a psicanálise em conjugação com outras diversas práticas sociais. Sancionadora e normativa da conduta humana. Vamos ao traçado de alguns procedimentos da função normativa jurídica, de acordo com o Tércio Sampaio Ferraz Júnior, um jurista brasileiro. Na abertura de um processo judicial, as chamadas partes devem, antes de mais nada, constituir seus representantes jurídicos, os advogados, que são profissionais especializados no manejo da linguagem jurídica, linguagem técnica dotada de grande formalidade e dramaticidade. Deste modo, no âmbito do processo, as partes não falam diretamente sobre seus conflitos, exceto nas audiências, ocasiões em que se apresentam pessoalmente ao juiz. Os advogados, então, no exercício de suas funções, tomam o discurso de seus clientes e o conformam às estratégias de defesa e ou acusação, o que produz um grau de modificação que foi trazido inicialmente. Em alguma medida, podemos pensar que o mesmo ocorre numa análise, em proporções que podem variar, pois o analista toma o discurso do analisando e o conforma aos termos da teoria de que dispõe para ouvi-lo. Dando sequência aos procedimentos jurídicos, observamos que o objeto da conversa entre as partes é sempre dilemático, posto na condição de um impasse, o que faz com que esta conversa seja vista como discussão contra. O direito deve garantir condições para que essa discussão contra não se interrompa e que transcorra mediante regras claras, num contexto de comunicação racional e objetiva. Para isso, é necessário que a decisão sobre o dilema das partes seja formulada por um terceiro, o juiz. Deste modo, as partes se eximem de formular a decisão sobre seus conflitos, sendo esta uma exigência mesma da prática jurídica. Desresponsabilizadas da tomada de decisão e deslocadas de falarem diretamente sobre suas questões, delegando este papel aos respectivos advogados, as partes submetem-se assim aos benefícios da instituição em foco. No processo judicial, o discurso das partes deve conformar-se a um grau máximo de objetividade, o que se garante, por exemplo, na exigência de prova jurídica aos fatos que são alegados. A prova constitui um modo de produção da verdade e se realiza conforme meios específicos e controlados. O juiz decide os meios e as condições para obtenção de prova, bem como os prazos para isto. O que não resiste ao dever de prova é descartado do processo, de modo que nem tudo pode ser conflito no âmbito judicial. Todos esses procedimentos visam fabricar as condições de um saber objetivado, capaz de regular as relações entre os sujeitos a partir de referências acordadas amplamente pelo conjunto social. Ainda falta dizer que o juiz assume deliberadamente e de acordo com a demanda e o consentimento das partes o lugar de saber e decisão sobre os conflitos em pauta, diferentemente do psicanalista, cuja posição consiste em retornar o saber ao próprio sujeito. De qualquer modo, em ambos os casos, na psicanálise e no direito, temos uma máquina discursiva imensa operando na produção de determinados conflitos como modo de resolver conflitos. Para conseguir seus resultados, cada prática institucional arma uma cena transferencial genérica, onde as posições do psicanalista e do juiz são estratégicas.
Os casos atendidos realizam a cena transferencial genérica conforme suas singularidades, tornando cada experiência uma experiência única e, ao mesmo tempo, reconhecida como portadora do selo da referida instituição. Uma vez esboçadas, de modo geral, algumas condições da prática psicanalítica e jurídica em seus contextos originários, pensemos agora o particular encontro que estabelecem no quadro de atividades conjuntas. Podemos considerar, por exemplo, as atividades de perícia psicológica judicial em varas criminais, de família ou de menores. A solicitação judicial para que o psicanalista acompanhe os primeiros reencontros entre pais e filhos depois de um longo tempo de interrupção dos mesmos. Os trabalhos psicanalíticos voltados para a mediação de conflitos judiciais. Essas situações implicam um campo de trabalho híbrido, em que jogam diferentes dispositivos, a escuta analítica e a função normativa jurídica, colocados na condição de colaboração, mas também é fácil prever na condição de disputa e resistências mútuas. Afinal, muitos dos seus procedimentos são opostos, sendo bastante provável que a aliança entre elas não se deixe realizar harmonicamente. Pelo contrário, uma luta acirrada se instala quanto à posse do objeto institucional, e não há como resolvê-la na ilusão de se manterem os purismos de cada área. Ora, o que se passa é que a sobreposição das duas cenas transferenciais genéricas cria, na realidade, uma terceira cena, que não se deixa mais reduzir aos elementos iniciais. Do ponto de vista do psicanalista, é necessário considerar as novas posições e lugares que lhe são arranjados na transferência, para pensar que escuta analítica pode ficar recuperada ou inventada nessas condições. Pois bem, nesta outra cena transferencial genérica, observamos um psicanalista revestido de fortes traços superegóicos e normatizadores que emanam da instituição dominante em que ele está e que não podem, portanto, e não devem ser elididos por qualquer estratégia. De todo modo, a situação discursiva não o permitiria. A providência do nosso psicanalista deveria ser muito outra: colocar esses atributos superegóicos a serviço do trabalho. Isso se faz considerando o seguinte: primeiro, o saber produzido neste contexto híbrido retorna imediatamente à cena judicial mesma, e não a um possível lugar recôndito da subjetividade dos litigantes que estaria a salvo da experiência judicial. Nada da transferência em questão nos autoriza a interpretar determinados fenômenos como se estivéssemos no consultório. Lembro-me aqui de um caso de perícia psicológica judicial, cuja questão era a disputa litigiosa pela guarda de uma criança. Nas entrevistas periciais, produziu-se o efeito de um forte apagamento da filha no discurso dos pais, ao passo que sobrevinham muitas representações acerca de outro processo judicial, acionado por eles, que tramitava na vara criminal e versava sobre a acusação do pai de que a mãe traficava drogas. Algo se passava entre os pais no âmbito judicial que tornava muito difícil abrir espaço para a discussão sobre a guarda da filha. De qualquer modo, seria possível, a partir da perícia, concluir sobre a posição desta criança no desejo parental? Penso que, rigorosamente, esta pesquisa não é viável nas condições transferenciais de uma perícia judicial. O que pôde ser trabalhado, naquela situação, foi uma nova versão da cena judiciária, construída na transferência com um perito psicanalista, desobstruindo o caminho para que se instaurasse uma ação judicial com respeito à guarda da criança. Enfim, a escuta analítica, no campo da perícia, está confinada aos limites da cena jurídica e, mantendo-se firme neste perímetro, tem boas condições de alçar voo. O caso é que não podemos pretender a redução do conflito judicial a um conflito todo ele processável no campo da psicanálise. O segundo ponto a considerar sobre este campo híbrido de trabalho é que a transferência constituída nestas condições é múltipla, composta de acordo com os procedimentos de várias práticas institucionais. Trabalhar nesta e com esta superposição é lidar com uma profusão de vozes dissonantes e contraditórias que atravessam o campo pericial, o campo transferencial. Tal condição implica levarmos em conta nossos interlocutores e seus métodos de trabalho e operar com eles. A cena transferencial genérica, em nosso exemplo, deve, portanto, ser construída com o jurista, o que requer, muito concretamente, fazer conversar a psicanálise e o direito num plano que está longe de ser um plano teórico e abstrato. Já vimos que estas duas instituições, em particular, mobilizam procedimentos bastante contraditórios entre si.
de modo que representam uma para a outra os aspectos mais recusados no âmbito de suas ações. É nesse sentido que é quase um contrassenso pedir ao psicanalista que coloque os atributos sancionadores do seu novo lugar transferencial a serviço do trabalho. É pedir ao psicanalista que opere com o seu avesso, que pratique uma descentração máxima, sem deixar ainda de ser reconhecido como psicanalista. O interessante é pensar que as descobertas desta viagem ao estrangeiro retornam à própria clínica, trazendo-lhe novos parâmetros. Esse é um assunto que eu não vou tratar aqui. Terceiro, e em decorrência do que foi dito, as atividades psicanalíticas híbridas demandam um forte resfriar da conduta interpretativa a que estamos, por que não dizer, constrangidos na clínica, mesmo quando não formulamos verbalmente nossas interpretações ao nos analisarmos. Ocorre que a própria regra da associação livre, posta a operar em boas condições simbólicas, e o meu referencial aqui é sempre a clínica das neuroses, produz sentidos que remetem a outros sentidos, qual o processo onírico que decanta num sonho, por exemplo, cujo breve enunciado guarda uma infinidade de pensamentos e relações. Pois bem, a posição transferencial do psicanalista, situado no âmbito judicial, na vigência da função normativa jurídica, implica um modo de pensar bem diferente, que não depende inteiramente da escolha pessoal ou do estilo de cada psicanalista, mas se refere à nova estrutura institucional que ele está afiliado. Considerar de fato o nosso interlocutor do direito, e não apenas como pro forma, significa, num sentido muito profundo e até arcaico, pensar como ele. Poderemos nos acercar disto sem termos a sensação iminente de que produzimos um atestado de óbito à escuta analítica? Poderemos tolerar o informe ou o disforme no coração do dispositivo que nos confere identidade? E a partir daí, qual seria o sintoma artificial constituído nestas cenas transferenciais híbridas? Como pensar o sintoma psicanalítico no fora da psicanálise? Essas questões saem do registro da impossibilidade se considerarmos que o sintoma com que trabalhamos, em qualquer situação, na clínica ou fora dela, não é uma construção dada, está lá antes do psicanalista chegar. É sempre a transferência, armada nas condições discursivas em questão e seu manejo, que dão as coordenadas da construção sintomática. Em minha concepção, o que define a psicanálise é a capacidade plástica de intervir na construção de sintomas que possam render sentido subjetivado. Isso se consegue tanto melhor nos contextos institucionais híbridos, quanto mais dentro dos novos limites transferenciais se puder trabalhar. Fora dessa condição, não apenas diminuímos o alcance de nossa compreensão, como perpetramos em maior grau uma violência que afinal é inerente a qualquer prática institucional. Vimos quantas coerções se aplicam aos discursos conflitivos dos sujeitos para que constituam neuroses de transferência ou conflitos jurídicos. Tudo isso se produz com violência e no exercício do poder instituído de cada prática social. Assim, a violência é produtiva e constitutiva dos processos institucionais. Porém, é necessário que a processemos dentro de certos limites. Os psicanalistas, em seu conjunto, precisam inventar dispositivos que garantam uma vigilância constante com respeito à violência inerente às suas práticas. No âmbito dessa reflexão, um recurso seria levar sempre em conta o contexto institucional da transferência em que se trabalha. Mas o que isso quer dizer exatamente? Isto quer dizer compor uma noção de transferência considerando os efeitos do encontro da escuta analítica com os outros dispositivos metodológicos em pauta. A construção desse campo demanda uma concepção de transferência de sintoma que não estão dadas a priori. É necessário defini-las na conversa com o campo institucional com o qual a psicanálise se alia, o que requer, podemos dizer, um anel de Shazam, capaz de mágicas apenas quando se reúnem as suas metades. Enfim, esta construção não se resolve de modo individual, deliberado, toda ela no campo da racionalidade. É necessariamente uma construção coletiva, plural, descentrada da exclusividade da lente do psicanalista. Deixar-se analisar no próprio dispositivo da escuta, eis a posição inevitável que isto requer. Deixar o dispositivo da escuta analítica se vazar de outros dispositivos. Deixar-se, enfim, revolucionar. Praticar psicanálise junto de outras instituições, colocar a escuta analítica no encontro com outros dispositivos metodológicos, implica criar um campo de diferenças. Ocorre que não há de início diferença alguma entre psicanálise e direito. A diferença é ponto de chegada, é uma relação a ser forjada por cada instituição num ato de rebelião e retorno ao que está na origem. Obrigada.
Obrigada, Mara. Agora a Cecília Menezes. O título da minha fala hoje é Da queixa inicial ao sintoma analítico, uma proposta de atendimento psicanalítico na saúde. Bem, o trabalho aqui apresentado hoje é fruto de uma reflexão dedicada às possíveis intervenções psicanalíticas na área da saúde. Ao longo de uma experiência, questionei-me sobre o trabalho institucional no que se referia ao tempo de duração das psicoterapias, as chamadas psicoterapias breves. Dediquei-me então ao estudo deste tema, que resultou em minha dissertação de mestrado, intitulada Investigação da Psicanálise em Atendimento de Curta Duração em Instituição Pública de Saúde, sob a orientação do professor Luiz Carlos Nogueira, do Instituto da Psicologia da USP, em 2002. Como as instituições públicas em geral não sustentam ou não apoiam os trabalhos psicológicos de longa duração, coube aos profissionais da área de psicologia elaborarem suas propostas segundo as linhas teórico-clínicas que as fundamentam. Em relação à psicanálise, muito já se discutiu na tentativa de preservar seus próprios pressupostos em um espaço privilegiadamente médico. Portanto, a questão central encontra-se aí. Como desenvolver um atendimento com um tempo de duração determinado extra-analiticamente? O que o psicanalista pode efetivamente fazer, por exemplo, em um tempo de 6 meses a 1 ano? Já temos bastante clareza ao enunciar que o tratamento psicanalítico é radicalmente diferente do tratamento médico. Por outro lado, a radicalidade oposta também não nos interessa. Argumentar que a psicanálise só pode acontecer em espaços muito específicos, com frequência pré-determinada de sessões, com a exigência de pagamentos caros e somente com longa duração, nos emudeceria e nos paralisaria na busca de novos discursos e perspectivas criativas e aprofundadas de nossa prática. Sendo assim, acredito que a discussão deva continuar. Como trabalhar nos hospitais e ambulatórios da rede pública os atendimentos de curta duração. Longe de abranger todos os ângulos possíveis deste amplo campo de atuação, levantei algumas considerações sobre uma forma de atendimento de curta duração segundo a orientação lacaniana. A primeira questão já ressaltada é a não sobreposição dos campos de conhecimento da psicanálise e da medicina. De maneira geral, dentro de um hospital, o pedido por parte da direção de um tratamento psicológico aos pacientes costuma suscitar no profissional da área psicológica uma resposta similar à médica. A expectativa de cura é o foco principal nos hospitais e, portanto, engendra intervenções de positividade, rapidez e eficiência objetiva. Os pacientes, na maioria das vezes, também buscam um tratamento psicológico que os deixe em uma posição de passividade e de espera da grande solução, definitiva e rápida. Esperam que lhes deem uma resposta nos moldes do modelo médico tradicional. Nesse sentido, Lacan comenta um modelo que pressupõe uma relação do sujeito com o grande outro que caracteriza um vínculo no qual o profissional tem o saber e transmite para o paciente esse saber. O sujeito encosta o mestre contra a parede para que este produza um saber. A relação analítica, fundamentada no discurso imediato dos fatos, por parte do paciente, igual escuta do profissional, caracteriza o discurso como um discurso vazio, que não promove a emergência do sujeito do inconsciente. Um grande número de pessoas procura os hospitais e ambulatórios em busca de alívio para o seu sofrimento. Em sua maior parte, o sofrimento procede do corpo, da doença orgânica. Outros procuram por apresentar sintomas emocionais e dirigem-se diretamente ao profissional da área de psicologia. Neste ponto, coloca-se para nós uma condição fundamental para a psicanálise, que é a demanda, o desejo por um tratamento psicanalítico. Encaminhar um paciente orgânico crônico, por exemplo, ao psicólogo, não é algo tão simples. É preciso que ele queira o tratamento. E esse querer é avaliado por um psicanalista de forma muito diversa da do médico. Os pacientes, muitas vezes, dizem aos médicos que querem. Querem? Como cada profissional entende este querer.
O sistema de saúde espera que os atendimentos sejam breves, na esperança de que uma grande quantidade de pacientes possa ser atendida. Como sabemos, a particularidade do tratamento psicanalítico concentra-se basicamente na escuta da singularidade do sujeito e dar o tempo necessário para o paciente falar. Coloca-se aí, portanto, os aspectos em relação aos quais o psicanalista deve iniciar sua tomada de posição. O tempo de duração das sessões e do tratamento devem seguir os pressupostos da psicanálise e não os critérios externos a ela. O mal-entendido das ciências positivistas resulta em um argumento equivocado de que é a psicanálise a responsável pelo longo tempo dos tratamentos. Desde que Freud abandonou o hipnotismo, testemunhamos a inegável importância dos movimentos psíquicos em jogo na formação dos sintomas. Acompanhemos cuidadosamente a relação quase inerente entre temporalidade psíquica e duração do tratamento, entre a cristalização das resistências e manejo do atendimento. O tempo e o contexto de os pacientes falarem de si mesmos fundamentam-se no particular de cada um. Se o psiquismo tem suas próprias leis e um tempo divergente do tempo cronológico, isto não interessa muito ao pensamento médico e se coloca como essencial para a psicanálise. O campo médico exige de todos os profissionais da saúde uma fidelidade ímpar à sua coerência objetiva. No hospital, a ciência médica predomina e impõe seu próprio discurso, entende o corpo como sendo habitado por uma doença na qual o sujeito não está engajado pessoalmente. Sendo assim, também os médicos e enfermeiros são chamados a estabelecer relações sem sujeitos. Nossa reflexão aqui, então, fundamenta-se em um recorte na abordagem sobre as entrevistas preliminares em Freud e Lacan. Por esse caminho, é possível elaborar argumentos que nos aproximem de uma atuação consistente do psicanalista na rede pública de saúde no que se refere aos trabalhos de curta duração. Segundo o pensamento lacaniano, o final das entrevistas preliminares apresenta-se como limiar de entrada em análise. As entrevistas preliminares compõem, portanto, um período inicial do tratamento psicanalítico que tem por objetivo decidir sobre um conjunto de questões heterogêneas. A analisabilidade do sintoma, a hipótese diagnóstica, o estado da queixa-sintoma, a implicação subjetiva e o desenvolvimento da transferência. A duração das entrevistas preliminares depende do modo como se considera iniciada uma análise. E este momento não é um ponto consensual entre os analistas de tradição lacaniana. No plano descritivo, se poderia dizer que as entrevistas preliminares se encerram quando ocorre a entrada em análise. No plano conceitual, a separação não é tão nítida. Sendo assim, foi neste ponto, ou nestas fendas, que esta reflexão se abriu. Os atendimentos de curta duração equivaleriam às entrevistas preliminares. A expressão entrevistas preliminares corresponde em Lacan ao tratamento de ensaio em Freud. Esta expressão indica que existe um limiar, uma porta de entrada na análise totalmente distinta da porta de entrada do consultório do analista. Trata-se de um tempo de trabalho prévio em relação à análise propriamente dita, cuja entrada é concebida não como continuidade, e sim como uma descontinuidade, um corte em relação ao que era anterior e preliminar. Esse corte corresponde a atravessar o limite de entrada do preliminar para entrar no discurso analítico. Este preâmbulo a toda a psicanálise é demarcado por Lacan como condição absoluta. Não é possível demarcar claramente o momento exato do final das entrevistas preliminares, porque a associação livre está em jogo desde o início, tanto nas entrevistas preliminares quanto na prática, na própria análise. Elas têm a mesma estrutura da análise, mas são distintas desta. Do ponto de vista do analista, as entrevistas preliminares podem ser divididas em dois tempos: um tempo de compreender e um momento de concluir, no qual ele toma a sua decisão. É neste momento de concluir que se coloca o ato psicanalítico assumido pelo analista de transformar o tratamento de ensaio em análise propriamente dita.
Na psicanálise, só há uma demanda verdadeira para se iniciar uma análise, a de se desvencilhar de um sintoma. Lacan afirma que a demanda de análise propriamente dita só pode ser assim entendida se for correlata à elaboração do sintoma enquanto sintoma analítico. O sujeito pode ir ao analista para se queixar de seu sintoma e pedir para se livrar dele, mas isto não basta. É preciso que esta queixa se transforme numa demanda endereçada ao analista e que o sintoma passe do estatuto de resposta ao estatuto de questão para o sujeito, para que este seja instigado a decifrá-lo. O que significa que o sujeito se implique. Observamos aí um movimento fundamental que ocorre na relação analítica. A transformação do sintoma inicial do paciente em sintoma analítico. Da queixa, sintoma ao sintoma analítico. No trabalho preliminar, o sintoma será questionado pelo analista, que procurará saber a que este sintoma está respondendo. Que gozo esse sintoma vem delimitar? Essa problemática pode ser formulada em termos freudianos da seguinte forma: que fez fracassar o recalque e surgir o retorno do recalcado para que fosse constituído o sintoma. Essa etapa inicial de tratamento, em que o analista propiciará que o paciente fale livremente, relançando sempre o paciente ao próprio discurso, para que o sintoma possa ser transformado em sintoma analítico, é o que, nessa nossa reflexão, aproximamos daquilo que chamamos de trabalho de curta duração. Há de se fazer um caminho que se inicia na queixa do paciente até a elaboração de um sintoma analítico. Ou dito de outra forma, tempo de tornar o sintoma analisável. O que está em questão nas entrevistas preliminares não é se o sujeito é analisável, se tem o eu forte ou fraco para suportar as agruras do processo analítico. A analisabilidade é função do sintoma e não do sujeito. A analisabilidade do sintoma não é um atributo ou qualificativo deste como algo que seria próprio. Ela deve ser buscada para que a análise se inicie. Só depois, então, haverá uma demanda pela análise propriamente dita. Esse momento de constituição do sintoma analítico equivale à sua transformação em um enigma, ou seja, não existe uma resposta ou uma solução a priori. O paciente irá decifrar o enigma com seu próprio discurso. Desta forma, segundo Lacan, nas entrevistas preliminares, trata-se de provocar a histerização do sujeito, no sentido em que o histérico é o nome do sujeito dividido, o próprio inconsciente em exercício. Fazer psicanálise é uma tomada de posição. Qualquer analista, em qualquer espaço, faz psicanálise se tomar a posição de escuta psicanalítica, se acreditar na fala do paciente como expressão do inconsciente. Trata-se de uma porta de entrada no universo inconsciente que só se dá na relação com o analista. O analista deve procurar fazer com que o paciente fale sobre si mesmo, formule suas hipóteses, viva na relação transferencial a expressão de suas fantasias e assim esvaziar a relação analítica do discurso imaginário e imediato. Uma questão que surgiu para nós. A regra fundamental, a associação livre, continua existindo mesmo que o processo se encerre com aquele analista? Ou, dito de outra forma, tendo em vista que o paciente não terá a liberdade de continuar seu trabalho com aquele analista na instituição, podemos continuar contemplando a liberdade do processo associativo? Pois em todas as formulações de Lacan e de outros autores, a questão da diferenciação das entrevistas preliminares da análise propriamente dita coloca-se dentro de um mesmo processo analítico com o mesmo analista. Percebi, através da experiência, que mesmo com o término assinalado desde o início do atendimento, os pacientes podem seguir associando em função da posição do analista de propiciar a fala livre do paciente e de fazer advir as significações inconscientes. Ao mesmo tempo, sabemos que o término ou encerramento de uma análise está previsto e presente em qualquer situação, seja ela institucional ou não. A separação e o corte sempre serão vividos por qualquer paciente. A questão principal parece incidir não no fato do atendimento durar 3 meses, 6 meses ou 2 anos, mas sim na impossibilidade do paciente colocado nesse tipo de atendimento dar continuidade à análise com aquele analista.
A análise propriamente dita, caso o paciente deseje, poderá se dar com outro analista indicado ou com o mesmo em outro setting e com outro contrato. O que podemos afirmar é que é possível o atendimento de curta duração, se entendido como uma etapa preliminar, o início de uma análise, segundo as questões acima apontadas, a serem decididas nas entrevistas preliminares. Outra função de grande importância das entrevistas preliminares é a função diagnóstica. Os atendimentos psicanalíticos de curta duração e instituição de saúde teriam como função delimitar, através do diagnóstico, aqueles pacientes que poderiam atravessar essa forma de percurso analítico e o manejo específico de cada trabalho. Se o sujeito é psicótico, é importante que o analista o saiba, pois a condução da análise não poderá ter como referência o nome do pai e a castração. É a partir do simbólico que se pode fazer o diagnóstico diferencial estrutural por meio dos 3 modos de negação do Édipo, negação da castração do outro, correspondente às 3 estruturas clínicas. Cada modo de negação é concomitante a um tipo de retorno do que é negado. No recalque, o que é negado do simbólico retorna no próprio simbólico sob a forma de sintoma, o sintoma neurótico. No desmentido, o que é negado é concomitantemente afirmado, retornando no simbólico sob a forma de fetiche do perverso. Na psicose, o que é negado no simbólico retorna no real sob a forma de automatismo mental, cuja expressão mais evidente é a alucinação ou delírio. Parece-me que essa nossa proposição de atendimento não seria indicada aos pacientes psicóticos e àqueles com fortes traços perversos. Essas estruturas requerem efetivamente mais tempo de trabalho e a continuidade com o mesmo analista. A psicanálise em atendimento de curta duração na instituição de saúde pressupõe um objetivo que é uma mudança subjetiva do sujeito e um encerramento. Objetivo modesto que não pretende ser um final de análise, nem tampouco determinar uma análise interrompida, mas que signifique o momento inicial da trajetória analítica do sujeito. Esse tempo inicial, por si só, já promoveria a saúde segundo os pressupostos psicanalíticos, pois colocaria em movimento significantes e possibilitaria a retirada do paciente de uma paralisia psíquica, da qual ficaria prisioneiro se não houvesse trabalho algum. Pretende-se, com isso, viabilizar a psicanálise nas instituições de saúde de uma forma mais coerente com seu campo de atuação. Então, bom dia a todos. Como sempre, apresentar um trabalho num colóquio desse dá trabalho, mas é sempre muito interessante. Gostaria de dar um contextozinho da fala que eu vou fazer. Durante este semestre eu me dediquei intensamente na instituição Projetos Terapêuticos a trabalhar com a instituição fora da instituição. Então, e aproveitei também, já que não estou dando aula esse ano aqui no SEDES, para ir lendo com calma os artigos sociais do Freud. Então, a fala que eu vou fazer é um pouco o relato de um processo de elaboração a partir de uma conversa com os textos sociais de Freud e as leituras do Henriquez, do Caís e do Bleger, principalmente, de como pensar essa questão do psiquismo institucional e se há possibilidade de se pensar no psiquismo institucional. Vamos lá. A instituição é, em primeiro lugar, uma formação da sociedade e da cultura. Instituída por Deus ou pelos homens, a instituição se opõe àquilo que é instituído pela natureza. A instituição nos confronta com uma ferida narcísica à ideia do homem, retirando de sua posição central no espaço, na espécie e na sua concepção de si mesmo. Foi-nos necessário admitir que a vida psíquica não está exclusivamente centrada no inconsciente pessoal, que seria uma espécie de propriedade privada do sujeito individual. Paradoxalmente, uma parte dele mesmo, que o mantém na sua própria identidade e que compõe o seu inconsciente, não lhe pertence propriamente, mas às instituições sobre as quais se apoia e que se mantém por esse apoio. Ninguém como José Bleger escreve sobre isso para mim. Um grupo é uma sociabilidade estabelecida sobre um fundo de indiferenciação ou sincretismo
no qual os indivíduos, enquanto tais, não têm existência e entre os quais opera uma transitividade permanente. Nesse sentido, em qualquer grupo humano, temos que considerar um tipo de relação que, paradoxalmente, é uma não-relação, ou seja, uma não-individuação. Esse tipo de relação impõe-se como matriz e como estrutura de base de todo o grupo e persiste de maneira variável durante toda a vida. Pensar a instituição nos coloca diante de uma organização do discurso que se determina em redes de sentido interferentes, cada uma organizando de uma maneira própria as insistências do desejo e as ocultações da sua manifestação. Grande parte desse trabalho coletivo na instituição do pensar se realiza na produção de representações comuns e matrizes identificadoras, dando status às partes do conjunto, unindo os status não integrados, propondo objetos de pensamento que tenham um sentido para os indivíduos aos quais é destinada a representação. Como complexos, as instituições reúnem e ligam em combinações variáveis processos sociais, econômicos, culturais, políticos, psíquicos. O desafio é colocar em evidência a ordem própria da realidade psíquica, mobilizada pelo fato institucional, e os efeitos daquilo que em cada um de nós é instituição. Retomando Bleger, a parte mais indiferenciada da nossa psique. Sobre o fundo de outros possíveis níveis de realidade na instituição, resulta uma vida psíquica característica do vínculo e do lugar institucional, um clima típico de cada instituição. Aí se conjugam a história, a estrutura da instituição, a natureza e as imposições de sua tarefa primária, a infraestrutura inconsciente que as suas relações organizam, visando satisfações que dela podem ser auferidas. As instituições têm uma grande capacidade de tolerar o funcionamento de níveis heterogêneos, de aceitar as interferências de lógicas diferentes na constituição de sua função de metáfora. Essa capacidade torna possível a constituição de um espaço psíquico diferenciado. Ela restitui a perspectiva e a espessura de uma história. Através de sua vida e ações, a instituição realiza funções psíquicas múltiplas para o indivíduo na sua estrutura, na sua dinâmica e na sua economia pessoal. Com sua psicologia social, Freud enuncia esse princípio como parte integrante do objeto da investigação psicanalítica. Exemplo dessa abordagem e compreensão da clínica pode ser seguido na descrição do famoso caso Dora. Quando estuda as relações intersubjetivas que se organizam em torno da paciente, sujeito considerado em sua singularidade, Freud reconstitui a malha de conexões no interior da psique de Dora a partir dos pontos de apoio e dos processos de suporte intersubjetivos. Assim, é que quando Freud estabelece como se organiza a malha intersubjetiva dos vínculos familiares e extrafamiliares em torno de Dora, apresenta-se a estrutura reconstituída, que nós diríamos então grupal, das identificações da sua paciente. Identificação de Dora com os outros através do traço comum do sintoma e identificação por parte dela de uns com os outros por meio desse traço que abre o jogo das substituições e das permutas de objeto, traço que sustenta o processo de deslocamentos e condensações. Freud, para introduzir o narcisismo, define o indivíduo em relação a essa dupla existência, na medida em que ele é um fim para si mesmo, mas que é membro de uma cadeia, e que nessa cadeia ele está submetido e não tem nenhuma participação ativa. Freud realça um entrelaçamento do narcisismo primário, que, apoiando-se sobre o narcisismo da cadeia familiar intergeracional, ou se quisermos institucional, cria um apoio a partir do qual se constitui a subjetividade sobre as suas margens corporal e constitucional. Note-se que esse duplo status narcísico não define uma relação de concordância ou oposição entre o intrapsíquico e o grupal, mas uma bipolaridade interna que esboça a possível divisão daquilo que em cada um de nós é singularidade e grupalidade. A instituição se baseia no duplo status do narcisismo e das formações transpsíquicas
na medida em que sustentam a relação necessária entre o sujeito singular e o conjunto, a identificação, a comunidade dos sintomas, das defesas e dos ideais constituem essas formações. É nesse contexto que encontramos uma clara articulação da concepção do ideal do ego como uma formação intermediária de dupla face que pode nos ajudar a entender esta conexão do indivíduo com o social. 3 ideias devem ser guardadas até agora para que sigamos. A primeira é que o indivíduo é em si mesmo o seu próprio fim, mas ao mesmo tempo membro de uma cadeia a qual está submetido. A segunda ideia é que os pais constituem a criança como a portadora dos seus sonhos de desejos não realizados e que o narcisismo primário dela apoia-se no dos pais, assim como foi através deles que o desejo e o narcisismo das gerações precedentes sustentaram positiva ou negativamente a sua vinda ao mundo. A terceira ideia é de que o ideal do ego é uma formação comum à psique singular e aos conjuntos sociais, família, instituições, nações. Tal ideal do ego estará investido pela libido narcísica, mas construir-se-á a partir dos valores, críticas e exigências presentes no sistema de desejos parentais, que, por sua vez, refletem o sistema de valores no campo social, abrindo importantes perspectivas para a compreensão da psicologia das massas. Além do seu aspecto individual, esse ideal tem um aspecto social. Trata-se do ideal que reúne uma família, uma classe, uma nação. A perspectiva freudiana não opõe, a princípio, o indivíduo à instituição ou ao grupo. Na Psicologia das Massas, de 21, Freud desenvolve a perspectiva do psiquismo de massas, explicando que não apenas a continuidade da vida psíquica, a transmissão das características, mas a própria formação do inconsciente. Porquanto a repressão seja forte, escreve ele, uma tendência jamais desaparece, a ponto de não deixar atrás de si um substituto qualquer, que por sua vez torna-se um ponto de partida de determinadas reações. Portanto, somos obrigados a admitir que há um processo psíquico relativamente importante que uma geração seja capaz de esconder àquela que a sucede. A oposição da psicologia individual, a psicologia social ou a psicologia dos grupos, que pode nos parecer muito significativa à primeira vista, continua dizendo Freud, perde muito de sua acuidade quando examinada profundamente. A psicologia individual, sem dúvida, baseia-se no homem individual e procura conhecer as vias pelas quais este procura obter a satisfação das suas emoções pulsionais. Mas, procedendo assim, só raramente, em condições excepcionais, ele consegue fazer abstrações das relações desse indivíduo com os outros indivíduos. Na vida psíquica do indivíduo, o outro intervém regularmente como modelo, aliado e adversário, e é por isso que a psicologia individual sempre foi, desde o início e simultaneamente, uma psicologia social, nesse sentido ampliado, mas totalmente justificado. A psicologia das massas trata, pois, do sujeito humano em sua singularidade, enquanto membro de uma linhagem, de um povo, de uma casta, de uma classe, de uma instituição, ou enquanto parte constituinte de um agregado humano que se organiza por um tempo determinado, com um fim determinado. O sujeito tomado em consideração é aqui o sujeito dos vastos conjuntos, sob a influência de um grande número de pessoas com as quais ele está ligado, enquanto, por outro lado, elas podem ser, sob muitos aspectos, estranhas. O ideal de ego coletivo retira sua eficácia de uma convergência dos ideais de ego individuais. Certos indivíduos puseram um só e mesmo objeto no lugar do seu ideal do ego, diz Freud, e, em consequência disso, identificaram-se uns com os outros no seu ego. Inversamente, estes são os depositários em consequência da identificação com os pais e com os educadores de um certo número de ideais coletivos. Ora, isso Freud já falava desde a introdução do narcisismo. Aqui no curso do tempo se somaram os educadores, os professores e, como multidão indeterminada e inabarcável, todas as outras pessoas do meio, os próximos à opinião pública. Quando fala numa multidão indeterminada, Freud faz a transposição da somatória dos indivíduos próximos ao sujeito,
que o influenciam para uma coletividade que, enquanto tal, passa a exercer sua influência. Trata-se da opinião pública citada de passagem, com a qual cada indivíduo passa a se relacionar. Do outro determinado passa-se ao outro coletivo indeterminado. Ora, com isto, Freud fez a passagem que estava ocultada do indivíduo para um grupo familiar e deste para um coletivo indeterminado. Ao lado do apoio de determinadas funções psíquicas sobre as funções corporais necessárias à vida, Caes utiliza-se com precisão da teoria freudiana, desenvolvendo o conceito de apoio de outras formações psíquicas sobre as instituições da cultura e do vínculo social. É através desses diferentes aspectos que o sujeito é sujeito da instituição e que a instituição consiste numa dupla função psíquica, de estruturação e de receptáculo do indiferenciado. Hoje, mais do que nunca, psicanalistas trabalham em instituições, onde tratamos, ensinamos, dirigimos, clinicamos. Fundamos instituições e nelas exercemos funções hierárquicas, políticas, econômicas, terapêuticas e algumas vezes todas elas juntas. Pode acontecer de trabalhar com outros psicanalistas reunidos na e pela tarefa inscrita na instituição. Somos psicanalistas de instituição, na instituição, chamados a intervir na instituição para efetuar um trabalho compartilhado, comum e singular que aí é objeto. Isso equivale a não localizar o inconsciente, apenas no espaço do sujeito singular, ou do indivíduo enquanto tal, para retomar a expressão freudiana, ou do indivíduo enquanto tal, mas os espaços limites onde se produzem as passagens constitutivas da realidade psíquica. Portanto, e por uma parte ainda desconhecida, nas formações do vínculo inter e transsubjetivos ou nos espaços assubjetivos do quadro institucional. Entrou aqui uma enfiada de coisa meio atrapalhada. Entramos na crise da modernidade quando passamos pela experiência das instituições que já não realizam a sua função primordial de continuidade de regulação. O fundo sincrético, parte imperceptível da nossa vida psíquica, até então gerenciado pelas garantias metafísicas, sociais e culturais da continuidade e do sentido, irrompe violentamente na cena psíquica e na cena social. O homem não é mais a medida do todo, mas se vê tomado e manipulado por forças de maior envergadura. A economia, a linguagem, o inconsciente e a instituição. A modernidade descobre e denuncia os acordos comuns sobre os quais repousam a continuidade das instituições e a matriz do sentido, rompendo-lhes os diques. Hoje somos sempre obrigados a pensar a instituição, porque a instituição não se impõe mais contra o surgimento do impensado e do caos. Porque a nossa relação prática com as instituições mudou, porque elas se dessacralizaram. Nesse marasmo, onde surgem pontos de criação, ora sustentados pelo imaginário utópico, ora situados fora da história pela função do ideal, fazemos a experiência da loucura comum, da nossa parte louca, escondida nos meandros da instituição. Massividade dos afetos, discussão entorpecedora e repetitiva de ideias fixas, paralisia da capacidade de pensamento, ódios incontroláveis, ataque paradoxal contra inovações no momento da inovação, confusão inextrincável dos níveis e das ordens, ataques concentrados contra o processo de ligação e diferenciação, acting, somatização violenta. Partindo da dominação dos homens sobre as mulheres e crianças, passamos com o capitalismo a dominação dos homens sobre outros homens, não mais como estrangeiros, mas como iguais. E chegamos agora a um mundo onde o genocídio é permanente, a tortura habitual e onde a destruição do homem pelo homem vulgarizou-se. Os bárbaros estão entre nós, em nós mesmos. Para os combater, não esperamos que eles venham do exterior, pois eles não nos darão este prazer. Para terminar, um poema, uma citação de um poema do Constantino Cavafis, que o Henriquez usa no fechamento da Ordem do Estado. O que esperamos reunidos assim na praça? Os bárbaros vão chegar hoje. Por que esse marasmo no Senado? Por que os senadores não estão legislando? É porque os bárbaros vão chegar hoje e, ao chegarem, farão novas leis. Por que nosso rei, acordado desde a aurora, está sentado às portas da cidade? É porque os bárbaros vão chegar hoje. Nosso rei prepara-se para receber seu chefe.
Por que nossos ares retóricos não peroram com sua costumeira eloquência? É porque os bárbaros vão chegar hoje e eles não apreciam nem as belas palavras, nem os longos silêncios, os longos discursos. Por que subitamente esta inquietude e esta confusão? É que a noite caiu e os bárbaros não chegaram. E veio gente das fronteiras dizendo que não existem mais bárbaros. E agora, o que será de nós sem os bárbaros? Essa gente, pelo menos, era uma solução. Essa mesa teve uma missão impossível, né? É falar sobre o sintoma nas instituições. Retomando no final da sua fala, as instituições começaram, os homens começaram a se dar conta de estudar as instituições praticamente depois da Segunda Guerra. Quando eles se entraram nos campos de concentração e fizeram a seguinte pergunta: o que é que os homens fazem com os homens? E aí se começou a estudar a instituição. E eu vou dizer que quando eu escolhi esta mesa, eu vim assim com uma fantasia de que alguma coisa pudesse trazer como uma luz maior, ou um pouquinho, sei lá, na minha escuridão. Não fiquei decepcionado, fiquei talvez frustrado. Sei que é difícil e que vocês trouxeram talvez mais problema que soluções. Mas é válido, né, no sentido de que a gente pode, então, discutir onde abre rupturas no nosso saber, né, ou no nosso não saber. Né? E eu gostaria, então, de fazer umas perguntas à mesa. A primeira seria a Mara. Você falou em transferência, falou em manejo de transferência. Eu sei da sua tese, inclusive, foi sobre direito, né, e psicanálise. A minha pergunta é se você já trabalhou na instituição da loucura, né? E como é que você vê a resistência transferencial e contra-transferencial, que é uma coisa que aparece muito nas instituições no trabalho com os loucos. Para Moisés, eu achei que a sua fala foi brilhante no sentido de trazer Caes, trazer Freud, Psicologia das Massas. Mas eu gostaria de ver o Moisés com a mão na massa. Gostaria que o Moisés, como psiquiatra e psicanalista, mostrasse um pouco da experiência dele, viva, né? Que esse inúmero saber seu, através de teorias, como é que você utiliza isso, a sua prática? E para Cecília, eu acho que ela trabalhou no 1 por 1, na instituição, mas em atendimento individual. E se você também tem prática no coletivo, né? E se você poderia trazer também a sua experiência, eu acho que enriqueceria muito a fala de vocês, né? Nesse manancial de saber teórico, né? E sobre a instituição. É tudo isso. Na verdade, assim, o meu trabalho vai um pouco na direção da gente problematizar essa questão que é a relação transferencial fora da clínica, né? Quer dizer, não é uma coisa que está construída, que está dada, né? Você pode transitar sobre, enfim, parâmetros, referências que são tão habituais, tão familiares para a gente na clínica. Então, quando a gente ingressa
uma interface como essa, né, os trabalhos de perícia que eu fiz, isso que eu citei aqui, né, de acompanhar reencontros entre pais e filhos, de participar de oitidas de criança, quando os juízes chamam, né, os psicanalistas, por exemplo, para escutar uma audiência com criança, uma criança que está numa situação de sofrimento muito grande, que mesmo assim às vezes é uma violência, né, o juiz montar uma audiência para ouvir essa criança numa situação de tão grande sofrimento. Muitas vezes esses profissionais do direito vão chamando a nossa participação para conferir alguma ajuda, né? E toda a questão me parece ser a gente conseguir, nesse momento, construir uma parceria com esses outros agentes institucionais, né? Então, não dá para pensar que você pode entrar numa audiência onde tem uma cena jurídica forte, armada, onde está em questão a causa das pessoas, né? Ganho de causa, perda de causa, enfim. Todas as falas são ouvidas na direção da defesa ou então da acusação. Tem todo um esquema relacional montado em cima de uma prática discursiva e não adianta a gente pensar que entra com os nossos conceitos de sempre, sem fazer nenhuma transferência dos próprios conceitos para esse novo lugar, né? Então, eu acho que a questão, né, você falou da loucura, eu acho que a experiência de descentração que a gente tem que viver, por isso que eu digo que o psicanalista fora da sua casa clínica, ele tem que ser um sujeito capaz de revolta, porque ele tem que, de fato, se rebelar contra esses conceitos, esses parâmetros que a gente arranja, né, na própria formação. Então, acho que esse é o desafio, né, quando a gente sai para a rua, né, sai para os fóruns, para os hospitais. Eu falei no começo, durante esse semestre, eu vou relatar poder pensar junto aí com vocês, um recorte do meu trabalho clínico desse semestre, institucional, no Projetos Terapêuticos, que é uma instituição que trabalha com psicóticos em pós-crise. Para nós, pós-crise é quando o delírio adquiriu uma possibilidade operativa suficiente. Se constituiu um delírio para poder o indivíduo novamente ter uma teoria, uma referência, uma possibilidade de conexão, de relação com o mundo. Essa é uma instituição que tem um programa interno, mas o que eu vou falar, dividir com vocês, como estamos metendo a mão na massa no sentido da abertura de práticas no que a gente chama de clínica ampliada. A clínica ampliada é aquela que se desenvolve para além dos muros da instituição. A clínica ampliada é aquela que tem como suporte o tecido, diretamente o tecido social e as possibilidades de sustentação nesse tecido de cenas que possam ir sendo coletadas pelo indivíduo, possam ir sendo recuperadas depois nos grupos da instituição. Nós temos duas ações que estamos desenvolvendo. Nós descobrimos que, em relação à loucura, como você perguntou para a Mara, se faz sempre uma eterna exigência e se tem uma eterna expectativa de que o paciente melhore um pouco mais. Um pouco mais. Parece que é uma das coisas que sempre se espera. E esse é um dos grandes problemas de quando se alcança a alta, se isso pode se pensar, eventualmente, nos casos graves. Eu acho que se a gente tem dificuldade de pensar isto nos casos graves, nós podemos pensar, ao menos, se não a alta do paciente no sentido de uma superação dos sintomas, nós podemos pensar a alta em termos dos limites institucionais ou do ponto de basta que cada instituição tem, até onde nós podemos ir. E talvez o que é a primeira grande articulação que eu acho que é importante é de como a subjetividade se apoia em múltiplas instituições. E se nós adoecemos em múltiplas instituições, também haveremos de nos tratar e de recuperar a nossa possibilidade de estar no mundo através do pertencimento às instituições. Então tem uma ação que nós a chamamos de clínica ampliada, que é tramando a rede no território. O território é um ponto fundamental da nossa atuação. Na verdade, nós vivemos em territórios, nós não vivemos na cidade de São Paulo.
Nós vivemos no nosso território, que esse é particular, singular a cada um, né? Aqueles tantos de quarteirões ou de quilômetros, onde a gente desenvolve a nossa vida cotidiana, onde a gente vai à lavanderia, vai ao bar, toma cerveja, compra livro. Isso determina um território existencial próprio. Isso é a cidade no tamanho humano. Então, na constituição desta clínica ampliada, um dos pontos fundamentais que a gente foi procurando é a constituição de um território que pudesse ser transitado, que pudesse ser ocupado e que pudesse servir como referência aos nossos pacientes. Isso é bastante complicado quando o seu aparelho de fazer relação está muito prejudicado. Então, tem uma ação direta, clínica, da instituição, que é descer o morro em direção ao território. Pronto, nós descemos para o território, estamos participando das reuniões da Associação de Bairro, das ONGs, da Associação de Comerciantes, fazendo o quê? Estamos sentados lá conversando. Nós viemos aqui para conversar, não é para beber. Os outros vinham para beber, não para conversar. A gente desceu para conversar, não para beber. A ideia é poder descer e começar a conversar com as pessoas e saber do que elas estão falando, o que está interessando as pessoas. Quais são as questões do território? Assim, é segurança, efetivamente, é lixo, é escola, é calçada, é trânsito, é emprego. Qual é a questão? Do que se trata aqui nesse pedaço? E a saída, tramando a rede, tem a ver com abrir essa conversa. Uma conversa que para nós precisa, é estranhíssima, porque nós estamos sempre num tal lugar da relação desde o eterno descentramento em busca de um discurso que estará, então, acessível. Não, esta conversa, em primeiro lugar, é da preparação das cenas que possam advir e que possam ser criadas dentro desse social. Nós não queremos só que o paciente melhore, nós queremos que o território também se flexibilize para o paciente. Nós queremos trabalhar com a discriminação, com o estigma, com a intolerância. Esse é o segundo projeto da nossa clínica ampliada. É um projeto anti-estigma que está começando. Nós temos um banco de dados bastante importante durante esse último ano. Nesse momento nós vamos começar as nossas intervenções a partir das parcerias que estamos montando no território, de intervenção nas escolas públicas. Vamos trabalhar com adolescentes. E o que nós vamos discutir é a questão da diferença. Produção e sustentação de diferença. É disso que se trata. Quer dizer, como que nós podemos trabalhar no nosso território a questão da tolerância. Tolerância é uma coisa fundamental na desagregação do mundo do jeito que vai. Quer dizer, não existe possibilidade, esse papo de fazer reinserção social do paciente, sendo que você não prepara alguma coisa do tecido social no sentido da recepção e do acolhimento, parece uma coisa muito complicada. Nesses anos todos que eu trabalhei, o que eu vi que é bater com o nariz no poste. Sabe aquela propaganda do tênis que o cara vai entortando? Todo mundo que está todo psicótico já viu isso. O cara faz a curvinha fechada, vai até bum no poste. Porque a verdade é que as relações se tornaram por demais adversas. A impessoalidade tomou conta das relações dentro do campo. Então, assim, o que nós queremos é devolver, a partir dessas intervenções dispersas, em dispersão, não são em foco, em dispersão, a possibilidade dos nossos pacientes poderem descer para o território e começarem a fazer alguma coisa. E eles descem e começam a fazer. Agora, começam a fazer e a gente descobre uma coisa que para nós tem sido muito surpreendente. É que eles conseguem fazer coisas e projetos muito interessantes a partir da articulação que eles podem ter com uma turma. Então, assim, o que era um grupo que a gente chamava o grupo, a instituição, nós queremos que esses caras criem uma turma, com quem possam estar, possam sair na rua, possam arriscar tomar uma cerveja, ver se arrumam uma namorada, esse é o papo. Quer dizer, de novo você proporciona alguma coisa de uma qualidade humana. Quer dizer, como se humaniza o tratamento a ponto de que os pacientes possam ter questões humanas, isso tem a ver com as questões cotidianas. Então, assim, esse é o ponto em que nós estamos colocados e essa é a clínica que eu tenho desenvolvido ao longo desse semestre. E a questão toda, quando a gente sai, quer dizer, é como mantém, assim, quais são os operadores com os quais a gente pode pensar essa situação. Que é um pouco o texto que eu tinha feito, de pensar quais são os operadores que podem dar conta dessa constituição terapêutica que leva o social e o suporte do social e das instituições do social no tratamento de pacientes com dificuldades ou em processo de estabelecimento de um projeto de vida pessoal. Seu nome?
Respondendo, na verdade, a minha experiência não é uma experiência de psicanalista institucional, típica como nós conhecemos. Né? Não é essa. A minha experiência é como psicanalista no hospital geral, que é um hospital universitário, né? Que traz uma complexidade maior, porque tem toda a questão de ensino, pesquisa, mas meu trabalho é como psicanalista no hospital. No hospital, mais recentemente, coisa de 5, 6 anos, tenho 2 colegas de equipe aqui. Esse serviço existia anteriormente como serviço de psicoterapia breve para a comunidade USP, ou seja, era um serviço com mais pessoas e qualquer pessoa da universidade, dependente, funcionário, poderia ir fazer inscrição e começar uma psicoterapia. De uns 5 anos para cá, nós estamos dentro do hospital universitário. Então, aí eu pude, como psicanalista no hospital, né, aprender algumas questões, demandas e interrelações interessantes. Né? Então, a primeira coisa é a demanda médica mesmo. Né? Então, eu tenho uma experiência, foi assim que eu comecei meu mestrado, fiz um caminho bem torto, enfim, foi interessante. Eu fui solicitada por uma endocrinologista a fazer trabalho com pacientes diabéticos. Então, a demanda do paciente crônico é uma preocupação grande dos médicos, né? Deve ser mesmo, né? É complicada. Diabetes, hipertensão, enfim. Ela me chamou e falou assim, eu estou com problema, os pacientes vêm, fazem o tratamento, tomam o remédio, fazem a dieta e muitos não melhoram. A diabetes vai piorando, vão ter que ter amputação, enfim. Tem outros que se negam a fazer o tratamento, não conseguem cortar, fazer dieta. Não? Então, o primeiro pedido dela foi, será que você pode fazer um trabalho que convença os pacientes a fazer o tratamento? E a segunda pergunta o segundo pedido era, será que você pode fazer alguma coisa para que... É emocional, porque eles fazem tudo e não tem a melhora da diabetes. Claro que a diabetes não tem cura, ela tem uma estabilidade possível de ser alcançada e tal. Então o pedido primeiro foi esse, né? Então, geralmente, isso eu estou dando um exemplo, mas geralmente o pedido dos médicos lá no HU, tá? Estou falando de uma especificidade, não sei se todos pensam assim, acho que não, né? É esse o pedido. Nós temos os doentes, nós ficamos angustiados porque os pacientes não melhoram, né? Principalmente aqueles que façam alguma coisa. Né? É por isso que eu marquei muito nesse trabalho, pela positividade da rapidez, eles têm que melhorar da diabetes. Né? Aí eu comecei esse trabalho, comecei a trabalhar individual e em grupo, nós fazemos trabalho em grupo também. E fui vendo que o discurso sobre a diabetes ia desaparecendo no decorrer da psicoterapia e o que vinha surgindo eram os conflitos. O trabalho virava um trabalho analítico da pessoa, né? E até quando eu defendi o mestrado, o caminho foi para o outro lado, eu comecei a desenvolver, não mais trabalhar com paciente diabético, cardíaco, hipertenso, eu desenvolvi trabalho com pacientes. O que eles vão falar sobre a diabetes, sobre o problema cardiológico, sobre a obesidade, é o que cada um vai falar sobre isso do seu próprio corpo. Né? É uma associação com a... Não tem eu não acredito, né? Enfim, num trabalho dirigido especialmente, que tem uma especialidade de escuta do paciente diabético. Né? O paciente vai falar da sua diabetes, cada um do seu jeito. Né? Então eu fui partindo para isso, minha dissertação foi para pensar um trabalho de curta duração, que englobasse qualquer paciente, né? Não só as especialidades médicas. E no final da dissertação foi interessante que a Miriam, uma das doutoras da mesa, me perguntou, mas eu fiquei tão curiosa para saber, eles melhoraram da diabetes? Eu falei, olha, posso afirmar isso. Eu não posso mesmo, não é isso que a psicanálise vai garantir ou vai prometer, né? Mas um trabalho de... Acho que eles avançaram, houve mudança psíquica, né? Houve implicação deles com a sua própria doença, com o seu próprio corpo, né? Isso sim, agora a diabetes não posso afirmar. Então essa é a demanda dos médicos, né? Em relação aos doentes e a angústia que eles, médicos, têm pela doença, não ter um avanço, uma melhora. Tem uma outra demanda do hospital, que é da direção, então mais hierárquica, né?
que é essa questão, acho que conhecida já por muitos, de olha, a gente precisa produzir, precisa ter número de atendimento, a gente precisa prestar contas para a reitoria ou para o SUS, o número de atendimentos, a psicologia atende pouco, o médico atende muito, por que vocês atendem pouco? E a gente vai tentando responder, por isso que pensar um trabalho de curta duração dentro dos pressupostos psicanalísticos é importante, porque responde um pouco a demanda institucional nesse sentido, política, né? Não dá para a gente ficar com um paciente 5, 6 anos, né? Tem aí essa questão, vamos fazer um trabalho breve, mas tem que ser um trabalho com qualidade, tem que ser um trabalho feito efetivamente. Não vamos fazer de conta, e fácil, a direção do hospital, pela questão do poder, né? Faz qualquer coisa, dá uma aula, então, não vou dar aula. Se for dar aula, é uma aula, então não vou lá como psicanalista, vou dar uma aula, não sei para que vai servir, mas vou dar uma aula. Se for para trabalhar como psicanalista, eu quero fazer um trabalho que seja de psicanálise, né? Então, esse é um trabalho diário, de conversa, de discussão, para a gente manter nossa posição no hospital como psicanalistas. Né? E a outra demanda dos pacientes em si que vem, e aí acho que não tem tanta novidade, né? A gente aqui sabe, os pacientes vêm e demandam, é o trabalho psicanalítico que eles procuram. A gente, muitas vezes, nas primeiras entrevistas, dentro da nossa curta, né, 3, 4, a gente esclarece um pouco a demanda do paciente para aquela psicanálise de curta duração. Né? Então, claro, não é uma análise institucional, a minha fala aqui é diferente mesmo da dos dois, que estão mais entranhados mesmo na questão institucional, né? Mas eu estou no hospital, estou na instituição e sempre me deparando com as demandas, os pedidos, as expectativas, tentando manter minha posição como psicanalista. Nelson Carlos, do Instituto A Casa. Queria cumprimentar vocês, cada um, os textos foram excelentes. Sobre a Mara, eu não sei se eu entendi exatamente qual a posição do analista nessa instituição, ou seja, para onde que ele olha, de quem ele cuida, ou qual ele encomenda. E, quando se fala de revolta, né, que esse analista pudesse se revoltar como ego auxiliar, não contra ele próprio, mas contra algumas coisas que os juízes às vezes não estão atentos. Né? E acho que deve ser uma complicação infernal isso, né? Porque ou seja, são duas linguagens muito diferentes e os juízes precisam de uma grande firmeza e onipotência para poder funcionar. Né? Quer dizer, se revoltar contra isso não é nada fácil. Né? Mas eu acho que é necessário, e os juízes que já conseguem chamar os psicanalistas para funcionar nessa posição, pelo menos já tem uma pequena abertura para que aconteça aí uma revolta, né, de um sujeito que está precisando ser escutado. Eu achei muito interessante. Na Sicília, eu também aproveitei muito e me fez pensar também sobre a possibilidade do analista de trabalhar com as equipes médicas. Porque às vezes se coloca como se fossem duas atuações, assim, os médicos e os analistas. E não sei se fiquei marcado por coisas que eu tenho feito ultimamente, seja no programa de humanização dos hospitais há alguns anos, seja acompanhando uma paciente em UTI, que tem ficado muito tempo, e eu fui me aproximando dos médicos e vi que eles também precisavam, eu precisava deles, comecei a conversar com eles. E eles, como sei conversar com os analistas mais do que com o médico, acabei conseguindo estabelecer com eles uma conversa onde esse paciente podia aparecer mais como um sujeito. Porque para o médico é muito difícil olhar esse sujeito em sofrimento ali o tempo todo, que causa uma complicação, um sofrimento a ele médico enorme. Né? Então, essa triangulação foi muito proveitosa, eu acho que para o paciente, em primeiro lugar, para o médico poder ter mais de um sujeito, de um ser humano ali, para mim, né, que também podia
entender um pouco mais do que estava sendo feito e achar que estava defendendo ali um pouco mais dessa pessoa. E a composição eu achei muito boa, né? Depois eu fui vendo que a equipe conseguia se reunir para falar desse paciente de uma outra forma, como se o tipo de cuidado, né, que eu via foi mudando. Posso dizer que isso tenha sido obra da psicanálise, mas me pareceu que algo aconteceu que normalmente, principalmente uma equipe de UTI, que é tudo muito rápido, muito crítico, né, ali estava sendo diferente. Mas antes, eu queria agradecer especialmente, acho que esse texto vai ser muito útil para a gente que trabalha em instituição, que quer entender mais sobre tudo sobre o que a gente se apoia, né, para poder lidar com todas essas referências que você trouxe. Eu acho que seguramente foi um dos textos mais bonitos e mais úteis que eu já vi você trazer. E aproveito para dizer que, coincidentemente, né, já que você está descendo para o território, temos um novo território para você poder usar com a sua turma lá. Estamos inaugurando a Praça das Jabuticabas domingo que vem. Então, espero que você traga toda a sua turma. Aproveito para fazer o convite a todos, porque, né, talvez porque a gente tenha um percurso semelhante, estamos descendo o território em épocas semelhantes, talvez com algumas diferenças. Porque o Instituto da Casa também achou que devia chegar mais perto, entendemos como uma necessidade. Então a forma foi essa: tínhamos uma praça lá de 15 mil metros ali perto, bonita, linda, meio mal cuidada, e a gente conseguiu, depois de pensar 4 anos, né, conseguimos fazer um pedido que a prefeitura consentiu, adotamos a praça, e aí começamos isso que você falava, de chegar até a comunidade, conversar com as associações. E existem muitas associações, a gente fica muito surpreso, né, quando a gente pode ir chegando mais perto, a sensação de que você, como psicanalista, como dentro de uma instituição que fica muito voltada para uma clínica que acontece ali na sua frente, dentro, né, como as coisas fora também podem ser muito terapêuticas, né? Como, por exemplo, visitar a Associação de Usuários e Amigos da Praça Rosa Alves da Silva. Olha que associação que existe lá, a qual nós encontramos porque estávamos todos lá frequentando a praça para conhecer o pessoal, e estava falando da praça, apareceu o filho do presidente, falando: você está aqui, então eu preciso apresentar o meu pai. E ali começou uma relação, né, que hoje temos os terapeutas, os pacientes aproveitaram, mas tem um campo de futebol legal lá, que é por onde começamos a pensar a história. Quer dizer, acho que você fala de clínica expandida, né? Às vezes eu não sei por onde que a gente olha. Se você olhar por aqui, é clínica expandida. Se você olhar pelo outro lado, relação social, é política, a humanização da cidade, dos moradores, né? A possibilidade de inclusão, ficarmos todos juntos, usando e aproveitando isso que a gente tem ao lado e que às vezes a gente não sabe que pode usar e aproveitar. De qualquer forma, parabéns, obrigado a todos. Essa é uma questão, né? Quando eu digo que a gente tem que saber para onde retorna o saber que a gente produz, quando a gente não está na clínica, eu acho que essa é uma tarefa primeira. Quer dizer, qual é o locus do meu trabalho, aonde eu trabalho? Porque, formalmente, quando se trabalha com o perito do juiz, tem também os peritos de parte. Aí os clientes dos peritos de parte são as partes. Todo o trabalho que eu desenvolvi foi sempre um trabalho na linha de perícia cumprida do juiz. Então, a princípio, o meu cliente é o juiz. É a ele que eu devo um relatório, dizendo aquilo que eu percebi, o que eu vi, tudo. Agora, do ponto de vista da escuta analítica, eu acho que ela retorna para a cena judiciária, que é uma cena que eu tenho que recriar na transferência pericial, portanto, durante o trabalho de perícia. A minha ideia é que ali se vai reviver, na transferência com o perito, uma reedição da cena judiciária. Por isso que no meu caso clínico, que eu trouxe um fragmento aqui, o que eu digo que pôde se montar
foi a abertura de um processo judicial para discutir a guarda de uma criança. Né? Quer dizer, aquilo era fundamental que pudesse acontecer, porque os pais estavam numa luta infindável, com processos em varas criminais que recobriam completamente, eles estavam com uma ação numa vara criminal e uma ação na vara de família para discutir a guarda da criança. Uma guarda em suspenso, e enquanto as coisas não se resolviam na vara criminal, a questão da guarda ficava em suspenso. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho pericial pôde elaborar a abertura de um processo onde a discussão da guarda fosse encaminhada. Né? Então, isso para definir um pouco aquilo que você disse, para quem, para onde vai o trabalho, né? Acho que estou tentando precisar melhor, é um trabalho que retorna para a cena judicial mesma, reeditada na relação com o perito. Né? Então, ali não vamos discutir, nem ver, não vamos conseguir ler coisas a respeito da subjetividade das pessoas, para além daquilo que está sendo vivido na cena judiciária. Então, o saber retorna para a cena judiciária. Né? Como também pude ver casos onde o que se produziu na cena judiciária foi o encerramento do processo. De uma família que vinha há anos se delongando em ação, em mais ação, em mais ação, e se pôde compreender lá no âmbito da perícia que essa cena de repetição tinha um sentido da vida dessas pessoas, e essa compreensão pôde render o término. Né? Eles saíram, desistiram da ação judicial, inclusive nem precisando da decisão do juiz. Interessante. Né? No caso dessa família, o que acontecia é que os pais viviam uma cena há muitos anos, onde eles discutiam um com o outro, sempre na presença de um terceiro. Sempre na presença da criança, no clube, na escola, eles faziam cenas, enfim. E o juízo, a experiência judicial, era nada mais, nada menos do que essa atuação, essa repetição crônica de discutirem diante de um terceiro. Né? Então, aí a perícia pôde trabalhar, por exemplo, o encerramento do caso. Isso, né, com relação à primeira questão. Depois você falou da revolta, da rebelião, acho que eu preciso falar alguma coisa sobre isso. Eu não tive tempo, tive que cortar o meu texto. Mas essa ideia da revolta é uma ideia que eu estou trabalhando a partir da Júlia Kristeva, num livro chamado Sentido e Contrassenso da Revolta, que é um livro menos conhecido dela, e um outro livro mais conhecido, que é o livro Novas Doenças da Alma. E a Júlia Kristeva, nesse livro Sentido e Contrassenso da Revolta, ela traz que uma das questões mais complicadas, mais agudas que a gente vive na sociedade contemporânea é a perda da capacidade das pessoas, enquanto coletividade, né, praticarem a revolta. E ela vai retomar o texto do Freud, Totem e Tabu, e vai dizer que o Freud coloca na fundação da cultura, no centro da fundação da cultura, um ato de revolta. Né? Os filhos se rebelam contra o pai, assassinam esse pai, depois se entregam ao festim, tem uma alegria muito grande, uma comemoração, eles comem o corpo do pai e com isso se identificam, né, aos atributos do pai e a partir daí a cultura, enfim. Então o Freud vai dizer no Totem e Tabu, a Kristeva salienta na expressão do Freud, que é: há um lucro da rebelião. Há um lucro da rebelião que consiste na identificação dos filhos aos atributos do pai. E a Júlia Kristeva vai dizer que toda vez que o laço social se afrouxa, a gente assiste uma rendição, uma retomada da rebelião. A religião, por exemplo, a Júlia Kristeva presta muito esse serviço de ritualizar esses atos de rebelião, porque essa seria uma prática humana de preservação da cultura, né? Não só a rebelião que desgraça, destrói, enfim. E ela vai dizer que o homem, o sujeito moderno, é um sujeito cada vez menos responsável. O sujeito moderno é um sujeito que não se sente responsável, nem culpado, propriamente, mas que é um sujeito que está sob risco, quer dizer, não consegue mobilizar coletivamente o ato da revolta toda vez que ela se faz necessária. E a Kristeva também localiza no termo revolta um sentido, tem esse sentido da rebelião e tem um sentido de retorno, revolta, retorno ao arcaico. Ela dá o exemplo do Proust, né, para falar desse tempo perdido, para falar desse tempo fora do tempo, desse retorno no tempo, não é o tempo cronológico, né?
De modo que ela junta nessa palavra revolta o sentido da rebelião e do retorno às origens. Né? Então, eu queria situar um pouco de onde eu tirei o termo revolta, que está um pouco solto aqui, né? É nesse sentido que eu acho que a gente tem que praticar, lá nas Novas Vezes da Alma, a Júlia Estevam vai concluir que a castração simbólica é muitas vezes vista no significado de luto, da perda e da interdição, mas que há um sentido da castração simbólica, que é o sentido que é a possibilidade de fazer questão a partir do traumático sexual. Né? E é nesse viés da possibilidade de fazer questão que ela insere a questão da rebelião e da revolta. Né? Eu acho que o ato de revolta não seria contra o juiz, né, exatamente, mas é isso que nos permitiria nos liberarmos dos nossos ranços de origem, porque a gente tem que fazer isso quando vai, como dizer, né, botar a mão na massa, vai para as outras instituições. Você tem que poder se liberar no sentido de rebelião mesmo, não é uma liberação, enfim, pro forma. Né? Bom, é isso. Trouxe uma questão que eu acho bem importante mesmo, né? Trabalhar com as equipes dos médicos e dos enfermeiros também. Né? Acho que é um trabalho que me interessaria muito desenvolver, né? Fazer. Eu vou te falar da minha experiência, porque é o que eu posso falar, né? Que a psicanálise lá no HU, na USP, está ainda engatinhando. Né? Nós entramos há 5 anos, a gente sente que tem desconfiança, né? A equipe de psicologia dentro do hospital, uma equipe, eu brinco, né? A gente brinca, nós somos ETs dentro do hospital. Né? Nós usamos uniforme, nós temos outra postura, nós somos discretas, enfim, nós temos vários indícios e marcas que nos marcam ali como muito diferenciadas. Então tem um olhar geral de respeito e ao mesmo tempo um pouco de desconfiança, o que elas fazem direito, o que é. Né? É um lugar da psicanálise que nós estamos ainda construindo. Né? Não sei se é possível continuar, mas nós estamos tentando. Né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que precisa acontecer é marcar um corte mesmo, né? Um recorte do que é o trabalho psicanalítico diferente de qualquer outro trabalho, tanto médico como qualquer outro trabalho psicológico. Porque tem uma grande confusão que acontece, Nelson, e a gente viveu isso lá no HU, que veio uma psicóloga chamada pela superintendente, que tinha um relacionamento pessoal com a superintendente, ela veio de fora, começou a fazer um trabalho com os médicos, e acabou acontecendo dela deixar vazar informações. Ela saía de uma reunião e ia para o superintendente, falava para o superintendente que tinha sido discutido com os médicos. Né? Que aumentou 10 multiplicado a 10 mil a desconfiança dos médicos contra qualquer trabalho de psicólogo. O psicólogo vai lá e vai depurar tudo. É uma ideia triste, né? Mas que aconteceu, foi acontecer. Então, passou um ano disso, mudou o superintendente, mudou tudo, tem isso. Então, muda a direção, muda toda uma política, né? Um modelo muito parecido com os governos, né? Com as políticas e tal. Mudou e aí o superintendente teve esse interesse. Né? Chamou a equipe, falou, olha, estou preocupada, trabalhar com o pessoal, os médicos, os enfermeiros. Quando ele foi colocar isso para os médicos, Deus me livre. Não queremos, pelo amor de Deus, mas agora vai ser com alguém da equipe. Não, vai saber antes, com certeza. Então, acho que é um trabalho que a gente tem que ainda criar o espaço da confiança, né? Demarcar o espaço da psicanálise diferente dos outros. Né? E a gente acredita que é pela demanda, por esse esforço, acontecimento do trabalho, né? E as pessoas verem a importância exatamente do trabalho psicanalítico, a demanda vai aumentando e aí vai acontecer uma pressão, como já aconteceu. Nós já tivemos psicanalistas trabalhando, trabalho hospitalar, fazendo trabalho junto à equipe de enfermeiras, e aí a pressão vai aumentando. É um trabalho interessante, é um trabalho ético, é um trabalho que tem resultado. Então, está começando a acontecer agora uma pressão, mas que vem da demanda, tem que vir. E a demanda só é criada se o trabalho é conhecido, se há confiança, se há necessidade do trabalho. Né? Então, nós estamos assim, meio que engatinhando ainda nesse pedaço, mas eu concordo com você que é importantíssimo. Espero que isso aconteça no HU ainda algum dia. Eu queria fazer uma pergunta para a Mara a respeito das questões que você foi colocando, Mara, porque eu acho que o seu texto vai colocando de uma forma
fina essa problemática da construção do lugar do psicanalista nos trabalhos além do consultório, nos trabalhos, enfim, que a sociedade vai demandando à psicanálise e ao psicanalista, às psicanalistas, etc. O modo como você foi colocando a questão, que é como é que se pode, afinal, construir o conhecimento da psicanálise na situação real, por exemplo, do judiciário, né? Como é que o psicanalista pode ser fiel ao seu conhecimento e agregar conhecimento nessa construção específica de conhecimento, de verdade, que se dá em outra situação que não a da clínica tradicional, né? Onde se procura ajudar o sujeito a conhecer e a construir a respeito de si, verdade do inconsciente, do seu desejo inconsciente, etc. E o modo como você vai fazendo, quer dizer, você vai se perguntando qual é o lugar do psicanalista, né, nesse novo local. E você vai falando, então, a princípio dos conflitos, né, das contradições entre a psicanálise e o psicanalista, o jurista e o sistema jurisdicional, etc. Né, das ambivalências, das diferenças, das oposições, e, por outro lado, dessa congregação, né? Porque o psicanalista é chamado, é demandado, é precisado sobre vários aspectos, né? Você fala de instituição dominante e com isso sugere instituição dominada, por outro lado, ou instituições dominadas. Bom, nisso tudo você vai então construindo e aí vai descrevendo o trabalho que é feito, né? Você sugere também que para bem do trabalho é interessante que o psicanalista possa entender-se como jurista, né? Possa construir uma organicidade ali para fundamentalmente poder o psicanalista reconhecer o lugar da onde ele fala ou da onde ele escuta, né? Qual seria esse lugar? Seria ele próprio perito? Seria a equipe? Seria, enfim. E com isso a questão que se coloca, que você tenta colocar, eu acho, e a minha pergunta é sobre isso, quer dizer, se tem a escuta de um psicanalista, qual é o motor da construção desse conhecimento escutado, se não a transferência, né? E aonde está, então, como se constitui a transferência nesse espaço que o psicanalista presente constrói junto, enfim, com a tal equipe. A minha pergunta para você seria como é que você pensa nessas condições. Isso é um paradigma, eu acho, porque o trabalho do psicanalista na justiça na minha opinião, só a vanguarda, aquilo que hoje vai mais na frente daquilo que já é também o trabalho do psicanalista no hospital, o trabalho do psicanalista na escola, o trabalho do psicanalista na rua, na praça, enfim, né? Então, qual seria, sei lá, quer dizer, é uma pergunta complexa, mas como você pode pensar isso, o estatuto da transferência nesse local, nesse locus, como você fala, né? Porque eu acho que aí me parece que tem uma questão importante de como é que se pode pensar esse estatuto da transferência na construção da possibilidade de escuta do psicanalista, né? E daquilo que se agrega de um conhecimento que é demandado socialmente, enfim, certo? A ideia que eu desenvolvo nesse trabalho é a seguinte: parte, na verdade, de uma concepção Foucaultiana do que vem a ser instituição, do que vem a ser. Então, por exemplo, eu começo meu texto tentando descrever algumas operações, alguns procedimentos da tal escuta analítica. Se você toma a escuta analítica como um dispositivo da psicanálise, ela se monta a partir de determinados procedimentos muito claros. O analista fica no lugar disposto a saber, ele fica no lugar de abstinência, e ativa a clínica das neuroses
para simplificar bem a questão, né? Enfim, esse é o meu dispositivo como psicanalista. Quando eu ingresso na instituição jurídica, e os trabalhos que eu estou mencionando aqui, eles acontecem lá na instância jurídica, então a instância dominante lá é o direito. Aqui, por exemplo, hoje estamos, né, com a psicanálise enquanto instituição dominante. Mas, enfim, quando eu ingresso nesse espaço dominante da instância jurídica, eu preciso conhecer o dispositivo pelo qual o jurista aborda, procede, enfim, interpela as questões que aparecem para ele resolver, né? E esse dispositivo, que é a função normativa jurídica, também se constitui a partir de procedimentos, de operações que a gente consegue identificar algumas. A minha questão é, a escuta analítica não pode, mesmo que ela queira, mesmo que ela... É uma posição, né, pessoal? Ela não pode se instituir, pura e simplesmente, como ela se institui na clínica, num espaço onde eu estou disputando poder, né, disputando lugar, colaborando com outros dispositivos. Alguma coisa acontece nesse encontro da escuta analítica com a função normativa jurídica que altera o meu aparelho de escutar como psicanalista. Isso que eu digo, a gente tem que como pensar como jurista, quer dizer, conhecer o dispositivo da função, né, normativa jurídica para poder pensar que efeitos esse encontro provoca na própria escuta do analista. Então, por exemplo, no caso desse trabalho que eu estou citando aqui, um dos efeitos é fazer com que a figura do analista fique extremamente, do psicanalista, revestido de uma função superegóica, né? Ele é a extensão dos olhos do juiz. O que o perito vai falar vai pesar imensamente no processo, para o julgamento do processo, para a absolvição ou para a condenação das pessoas. Então não há como a gente pensar que esse analista vai poder ser escutado e escutar conforme os recursos da clínica convencional. Então eu tenho que me reposicionar na transferência de acordo com esses novos traços do meu lugar, né? Por isso que eu acho que pensar que a escuta retorna para a cena judiciária é a gente poder cuidar de não perpetrar uma violência, né? Eu já vi isso em alguns laudos, por exemplo, em algumas situações de intervenção do psicanalista no judiciário, onde são feitas afirmações sobre as questões singulares e subjetivas que têm uma entrada desastrosa no processo. No âmbito de uma análise poderia não ter, mas no âmbito de um processo judicial tem uma entrada desastrosa, né? Então eu acho que quando você pergunta qual é o estatuto da transferência, essa é uma transferência que a gente tem que construir prevendo qual é o efeito do encontro entre esses dispositivos em causa. A gente tem que poder imaginar, né, que cena transferencial, eu estou chamando de genérica, porque é essa que vai se colocar em qualquer perícia, vai se montar a partir daí. E a partir daí poder ver limites e possibilidades da escuta, no que ela se transforma, no que ela acrescenta, enfim, né? Então acho que é isso, assim, em linhas gerais. Obrigada. Agradeço a todos, nessa mesa.